Então, mensagem Um Dia Surgirá. Mensagem presente na revista Reformador, de 1970, e igualmente no livro Bênçãos de Paz. E refere-se ao seguinte versículo, vamos lá. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26. É certo que possuis na terra, ali separa os itens do que a gente possui na terra. Descrição de Emmanuel. Familiares queridos, e deves ampará-los com todas as possibilidades que usufruas, ou seja, que você tem como usufruir, utilizar, empregar. Amigos valiosos, junto dos quais... Amigos valiosos, junto dos quais é importante saibas agradecer a bondade e a colaboração com que te prestigiam. Adversários atentos, aos quais não te será lícito, não será permissível, sonegar as homenagens de teu apreço. Vultos nobres do cotidiano que te inspiram a caminhada e que te merecem especial consideração. Além disso, ainda dispões da faculdade, nossa própria capacidade, de apreciar como queiras os acontecimentos que te assinalam a época, de discutir livremente os fatos e personalidades de interesse palpitante nas telas do dia, de seguir as correntes de ideia que mais te afeiçoem ao modo de ser, de cooperar como, quanto e onde prefiras, nesse ou naquele movimento de significação coletiva. Ainda assim, não ouvides conduzir, não se esqueças igualmente de conduzir o tesouro da consciência tranquila em toda estrada na qual te movimentes. Porquanto um dia surgirá entre todos os outros dias em que seremos invariavelmente chamados à prestação de contas nas leis da vida. E chegado semelhante momento, nada se nos perguntará sobre atividades e causas alheias, mas sim, tão somente sobre nós mesmos. Bem, a página ela vem trazer para todos nós um contraste muito grande. Primeiro porque é uma questão de consciência. Ele está alegando o seguinte questionamento. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que significa perder a sua alma? É perder a prática do uso dos valores que você persegue como alma. Então, se você reencarna com certos objetivos, de afinar sua capacidade de sabedoria, de melhorar sua capacidade de amar, de melhorar suas condições de paciência, de se ver em certos momentos, em certas situações, em certos cenários de convivência, onde você vai se testar sua capacidade, testar sua sabedoria. Se você passa a ignorar esses valores que vão contribuir e vão alimentar a sua alma e passa a se preocupar como sendo o centro de afinidades e de objetivos somente a vida material, o que vai acontecer é que vamos nos arrepender quando deixarmos o corpo físico. Vamos sair do corpo físico e vamos lembrar o seguinte: caramba, eu só fiz e só fiquei focado em atividades materiais. O meu dia, os meus meses, os meus anos, os poucos anos que me foi ofertado em circunstâncias maravilhosas, eu desperdicei todos eles, desperdiçar em relação aos objetivos da alma.
e não consegui alavancar o que eu queria alavancar de valores para a alma. Porque, como ele comenta lá embaixo, né? Nos será perguntado, não será nos perguntado nada se nos perguntará sobre atividades e causas alheias. Olha, eu estava envolvido numa atividade fascinante que era sobre a construção de um edifício, que era sobre... Eu estava escrevendo um livro fascinante, que era... Essas atividades, elas são ofertadas por desenvolvimento da inteligência e da nossa capacidade de amar. Se estivermos conscientes disso ou não, é porque estivemos distraídos. E se estivermos distraídos, a nossa consciência, que é o maior tribunal de todos, e aliás é o único que existe, e que lá estão aquelas leis divinas, existe uma lei em particular que vai cavucar a gente de uma maneira bem ingrata, que vai ser a lei de progresso. Você vai olhar para você mesmo e vai pensar, peraí, na sua consciência vai dar aquele estalo. O que na verdade eu progredi? E o pior, o que na verdade eu me empenhei em progredir? Ou será que eu só fiquei basicamente no estilo deixa a vida me levar? Então, existe um problema muito tocante a essas questões. Por quê? De certa forma, muitas pessoas gostam de fazer os seguintes argumentos. Está acontecendo tal coisa na vida, a pessoa fala, graças a Deus. Está acontecendo outra coisa na vida, a pessoa fala, se Deus quiser. Mas a pessoa também não está entendendo que quem está controlando e conduzindo a vida dela não é Deus. Deus oferta a escola, chamada Planeta Terra, com todas as possibilidades. Deus oferta convivência de amigos. Deus oferta convivência de amores e de antipatias. E de pessoas até que nos perseguem. Porque é importantíssimo, porque eles vão botar o dedo no nosso rosto e vão falar o que um amigo não tem coragem de falar. Você tem esse defeito, você tem esse problema. Você se acha isso, mas você tem orgulho, você tem vaidade. Então, Deus oferta isso tudo, mas para os valores da alma e para os valores do espírito, que é imortal. Nós somos imortais. Então, o que nós vamos nos cobrar ao excursionar um período escolar aqui na Terra eu quero ter aprendido alguma coisa de valor eterno, não de valor transitório. Então, aquele valor transitório daquela atividade e de causas alheias, não, eu me envolvi na política partidária, eu ajudei a implantar isso, eu fiz aquilo, mas isso não tem, isso daqui a 3 séculos vai sumir do planeta, isso não é importante para você como espírito imortal. E aí a gente pensa, caramba, não é que eu fiquei prisioneiro ao detalhe de um paninho de mesa e esqueci do meu principal objetivo? Então, é esse o problema. A gente vive uma vida muito distraída e nós não estamos focando nos nossos principais objetivos. Então, às vezes, temos alguns minutos para conversar com alguém e está todo mundo olhando o celular. Ninguém dá mais atenção para ninguém. Porque o momento dela de prisão ali naquele aparelho celular, de estar se divertindo, a diversão daquela pessoa é mais importante do que estar em contato com outra. Mas é uma escolha. E não tem problema nenhum. Fica à vontade. Deus trata a gente com máxima liberdade. E a máxima liberdade constrange. Qual é o constrangimento? Você só evolui por você mesmo. Você só progride por você mesmo. Ah, mas eu estava desatento. Então preste mais atenção. Porque o choque vai ser esse. Chega do outro lado, desencarna. Puxa vida, não é que eu estava distraído? Eu tinha que estar prestando mais atenção em relação a toda a minha vida. Porque essa ideia aqui de prestação de contas, quem está cobrando a gente é a nossa consciência. Não vem Deus, não vem Chico, não vem nenhum espírito falar, olha só, por que você viveu assim, distraído? Não, o que tem é a nossa consciência. Porque quando estamos fora do corpo físico, nossa consciência se dilata em relação às verdades espirituais e às leis de Deus. Poxa, se é lei de progresso, caramba, eu não progredi. Poxa, fui lá embaixo, fiquei. Claro que a pessoa progrediu um pouquinho em relação à sabedoria, um pouquinho em relação ao amor. Mas
em relação a uma parte central, nevrálgica, aquela parte nevrálgica que eu falei assim, eu vou reencarnar e eu vou melhorar isso. Eu vou reencarnar junto com essas pessoas, eu vou me transformar num exemplo de perdão, num exemplo de tolerância. Vocês vão ver só, eu vou arrebentar. Aí chega aqui, a gente esmurece. E a minha fica perseguindo felicidade. Como se felicidade existisse numa caixinha escondida em algum lugar do planeta, que você vai cavucar com um detector de metais. Achei felicidade. Felicidade é um estado de espírito. Tristeza, agonia e aflição é um estado de espírito. Se é um estado de espírito, é um princípio psíquico, é um princípio mental. Ele não é físico, ele não tem nada a ver com o corpo físico, ele não tem nada a ver com qualquer tipo de variação de matéria. Ele vai estar totalmente atrelado à sua capacidade de pensar e de sentir, que são atributos da alma. Então, a página está deixando claramente, olha, tenta aproveitar o dia colocando essas metas. Coloca essas metas para si mesmo. Olha, eu quero, no minutinho de conversa, de convivência, a pessoa vai estar falando, reclamando, eu não vou reclamar. Eu vou ver maneiras de elogiar essa pessoa. Eu vou ver maneiras de reconfortar ela. Se ela está desesperada, eu vou promover bonança. Se ela está irritada, eu vou tentar promover calma e paciência. Se ela está inquieta, eu vou tentar promover algum tipo de paz. Então, é um exercício de atividades no campo da benevolência que nós não temos experiência. Né? Benevolência é a qualidade de quem pratica o bem sem esperar absolutamente nada em troca. Mas nós não temos experiência na prática do bem. E temos que ganhar essa experiência. Mas o dia a dia é maçante. É maçante. Eu já botei na ponta do lápis, no quadro. Peguei um quadro e mostrei isso para as crianças. Olha só, vou fazer o cálculo da vida. Vocês vão pensar assim, mas elas são muito novinhas. Não são não. Elas têm que ter consciência que o dia só tem 24 horas. 1/3 ela está dormindo. Então, 8 horas você já não está executando atividades físicas. E as outras 12 horas você está executando alguma atividade. Se você estiver trabalhando, estiver em translado, todos que fazem isso sabem que o tempo disponível para você ler alguma coisa, estudar, desenvolver, fazer alguma coisa que você tem necessidade como alma, você sabe que o tempo é extremamente curto. Então não faz sentido achar que a experiência humana é nesse período vago. A experiência humana em desenvolver essas habilidades é o tempo todo. É no trabalho, é no translado, porque o ser está pensando de forma contínua. Se nós estamos pensando de forma contínua, é esse contínuo que temos que executar, é nesse tempo do contínuo. Agora, se você quer ganhar experiências com artes, com música, com outras experiências que você acha que aquilo valoriza você mesmo em termos de alma, pode apostar, você tem que separar um tempo para isso. Não, eu quero fazer uma leitura edificante. Você vai ter que separar um tempo para isso. E esse tempo vai ser concorrente com o tempo de outras coisas. É inevitável, é matemática da vida. Não tem como, é exatamente a matemática da vida. Não, mas quando deixar o corpo físico eu vou ler um monte de coisa. Eu acredito que não. Não é muito bem assim. Então, nós temos que perceber esse detalhe, o valor do dia. O dia tem um valor expressivo. Então, como estamos utilizando o nosso dia? Como estamos sentindo a vida? Com revolta? Com angústia? Desprezando essa grande escola? Porque essa grande escola nos educa em todos os momentos. O ato de lavar um copo. Você sabe como funciona a ação de detergência de um detergente? Você consegue observar as moléculas, você consegue ver uma coisa que estava contaminada, cheia de gordura, queijo, sei lá, derretido, um monte de coisa grudada, e de repente fica límpido de novo. E aquilo não te alegra, não te comove, você não acha aquilo interessante, nada te alegra. Então, o nada nos alegrar é o quê? É um clima de tristeza, de amargura que nós implantamos no nosso mundo íntimo. Mas eu vou limpar o chão, e aí venta de novo, o chão está cheio de poeira. Mas Deus está te oferecendo a oportunidade de você varrer o chão com mais alegria, com mais ternura, com mais cuidado. Olha que cerâmica linda.
Alguém fabricou essa cerâmica. Eu só comprei, mas essa pessoa sabia fabricar. E ela se empenhou em deixar bonito, deixar com esse brilho. Que coisa magnífica. E a gente não valoriza nada. A gente vive um clima do tipo tudo bom e nada presta. Quando se implanta o clima tudo bom e nada presta, qualquer atividade que você faça, ela é penosa, amargurosa, porque não é a atividade em si, somos nós. O nosso sentimento, o campo das nossas emoções é que estão amargurados, cansados, fatigados. Então, precisamos modificar a nossa forma de sentir, né? Sentir o dia, sentir as atividades do dia, ter uma percepção diferente e viver de forma diferente. O que vai acontecer? Você vai ver que você vai conseguir lavar 30 mil copos. Tá arriscado você varrer a sua casa e pensar assim, poxa, que eu vou varrer a casa do vizinho. De repente está precisando da minha ajuda, vou lá varrer até a casa do vizinho. Você fica até animado porque aquilo vai te dar prazer. Por quê? Porque não vai ser algo pesado. Você não está preocupado com o esforço físico. Você está preocupado com o valor que aquilo tem para a sua alma. Porque com certeza tudo tem valor para a alma. Se não tivesse, Deus não colocaria a gente aqui na Terra. Seria um contrassenso. Ó, você é um espírito imortal. Eu vou botar você numa experiência material, sabe para quê? Só para consumir seu tempo, né? Só para você ficar perdendo tempo com coisas materiais. Não é verdade. Essas atividades materiais nos fornecem aprendizados de sabedoria e de amor. Mas como assim? Ué, você só vai se você não conseguir amar a atividade, fazer um simples, varrer um simples chão, ué, como é que você vai amar uma atividade mais complexa? Ah, mas eu vou para as atividades mais complexas querendo ganhar dinheiro. Não, não, tudo bem, mas aí você está vivendo a filosofia do materialismo. Você só quer viver situações e condições que só alimentem suas expectativas materiais, mas aí você está vivendo outra filosofia. Aqui nós estamos falando que está vivendo a filosofia de vida espírita. Quem está vivendo a filosofia de vida espírita, ele está tentando alimentar a alma em todos os cenários e em todas as situações. Então, seja em constrições, seja em situações de abundância, seja em situações difíceis que se torna uma discussão, palavreados para lá e para cá, uma gritaria danada. Cadê o pacificador? Seja o pacificador. Se deu alguma coisa de ruim numa discussão danada, levante o braço, a culpa é minha, gente. Mesmo a culpa não sendo sua. Levante o braço e fale assim, a culpa é minha. O importante é vocês não ficarem assim. Não vale a pena vocês gastarem nem mais um minuto do coração de vocês ficar assim nessa situação de se autodegladiando. Deixa que eu assumo isso aí e eu resolvo. O importante é que vocês fiquem em paz. A gente faz isso? Mas é esse o convite. É esse o convite. Então, é melhor do que você ganhar o mundo inteiro, segundo os padrões da Terra, segundo os padrões da filosofia da matéria, e você valorizar os padrões da alma. Porque, na verdade, a consciência é nossa. Nós podemos vivenciar qualquer tipo de experiência. Ele deixou bem claro. Nos é permitido... de discutir livremente os fatos e personalidades de interesse palpitante nas telas do dia. Quer ficar falando mal dos outros, falando mal de um político, questionando se aquela atitude é boa ou ruim, pode ficar à vontade, não tem problema não. De seguir as correntes de ideias que mais se te afeiçoam ao modo de ser. Não, mas eu acho que essa corrente de ideia é importantíssima. Eu acho que esse pensamento que fulano teve é maravilhoso e quero seguir esse pensamento. Você também é livre, fica à vontade. Nada. Você pode apreciar tudo isso. Nossa, eu tenho um grande apreço, eu tenho um grande carinho por essa linha de pensamento. Nossa, esse pensador, mas e você? E o seu desenvolvimento? Né? Você está dentro de um cenário, de uma escola, onde existe uma lei chamada lei de progresso. No final, é a lei de progresso que está na sua consciência, que demanda que você progrida e que vai te chamar à tona e vai ter o contraste. Caramba, eu achei que ia reencarnar, eu ia conseguir dar 300 passos. Eu mal consegui dar 5. Como é que eu pude ficar tão desatento? Então é esse o problema que ele vem traçar pra gente. Tudo te é lícito, fica à vontade, não tem problema nenhum. Mas depois nós vamos encarar o que? A nossa própria consciência, né? Todos os dias. Fora do corpo físico igualmente. Então alguém tem alguma coisa mais para falar? Algum comentário a mais?
Fica à vontade aí, Então gente. vamos para a prece. Alguém quer falar? Quer completar? Ninguém? Fátima faz a prece então pra gente. Senhor Jesus. Sim. Senhor Jesus. Um pouquinho do fone, Fátima, que não deu para ouvir sua prece. Estamos agradecendo a oportunidade, estudo, quando estamos em nossa casa, né? O conforto do nosso lar. Agradecemos tudo que receberemos através da inspiração, né, do nosso irmão que nos esclarece detalhes, e pedimos que tudo transcorra em paz, em harmonia, nós possamos fazer o melhor aproveitamento possível, possamos refletir bastante em tudo que aqui ouviremos, que possamos colocar tudo o que ficar guardado em nós em prática sempre, Senhor. Muito obrigada mais essa vez. Essa prece, pedimos permissão para começar o estudo da noite. Muito obrigada, Senhor. Pessoal, eu estava conversando com o Tozelli sobre as nossas dúvidas do Livro dos Médiuns. Como nós estamos falando sobre médiuns, nós ficamos com aquela dúvida e a minha internet pipou. Aí eu até estava falando com o Tozelli hoje que se ele podia voltar àquele mesmo assunto na terça-feira, sobre a questão das provas, né, de acordo com a ignorância das leis, e como fica aquele nosso pensamento, né, de que a pessoa ela reencarna várias vezes não para pagar, mas para aprender, né, a se educar aos erros cometidos. Aí ele foi e me postou um texto, eu até falei para ele, Zé, a gente podia aproveitar para você dar uma explicada com aquele texto que ele me passou, né, Zé? Sim. Aí você fica livre aí para... Nós estamos falando sobre médiuns inspirados, mas antes você pudesse esclarecer aí aquela questão. Claro, vou tentar. Vou tentar. Vamos lá. Página 22. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Eu só peço desculpa que ele vai ficar pequena. Conforme eu for, eu compartilho num tamanho um pouco maior. Só para... A sua voz está baixa para mim, Tozelli. Tá baixa? Tá boa, mas a sua tá baixa. A sua voz só, a Diana tá boa. A sua tá baixa. Ué, que estranho. Mas alguém escuta minha voz baixa? Ana? Não, tá normal pra mim, tá baixa também. Ué, que estranho. Tá baixa também. Tá baixa. Tô bem alto porque eu tenho um recurso aqui, mas tá baixo. Vê se melhorou agora. Tá melhor? Melhorou sim. Ok. Vamos lá. Vai fugir um pouco o nosso contexto aqui. Assim, o que eu percebi é que todos nós precisamos... Já tinham me cobrado isso já há um tempo. Deixa eu mostrar aqui a capa do livro. Não sei se todos conhecem. Alguém já ouviu falar desse livro? Filosofia Espírita? Alguém? Já sim. Já ouvi sim. Eu não. É pelo Espírito Miramês. Eu só conheço o Espírito Miramês. É uma obra difícil de estudar, porque o diálogo... Sim, pode falar. Pode falar, Fátima, fica à vontade. Eu tô falando do João. Tem um outro livro também, né? Anterior a esse. Esqueci, caramba. Ai, caramba, não, eu não vou lembrar. Mas o João Nunes Maia também, ninguém. Né? Ele Então, esse livro, na verdade, não é um livro. Esse aqui, por exemplo, é o volume 13. São 20 volumes. Então é muito livro. Só para vocês entenderem como isso aqui é complicado. Então o que acontece? Esse Miramês, ele faz uma leitura
de pergunta a pergunta do Livro dos Espíritos e faz uma série de comentários, tentando dilatar o nosso pensamento. Mas uma conversa com uma dialética, né? Quem já estudou um pouquinho de filosofia sabe que a dialética é a forma como você vai argumentar, como você vai tratar, como que você vai dirigir a sequência lógica de pensamento. Ok? Então ele vai trazer uma série de comentários a respeito de cada pergunta do Livro dos Espíritos. Então imagina, são 1024 perguntas, então são 20 volumes. O livro é gigante, são 20 livros, na verdade. Esse aqui é só o 13º. Então, tem vários... Desculpa eu te interromper um pouquinho. É só porque a gente tem isso disponível também na internet. Chama-se o Livro do Espírito Comentado. Tem a parte de filosofia e tem uma outra parte também. Eu até, quando a gente fazia estudo do Livro dos Médiuns, não era tão assim aprofundado quanto você faz agora, a gente lia um pedacinho do Livro dos Espíritos, eu sempre levava assim, um comentáriozinho, um trecho, comentário dele sobre a questão que a gente estava estudando. Se alguém quer comprar não sei quantos volumes, pode ficar um pouco oneroso, mas é só para avisar o pessoal que a gente tem isso disponível na internet. Como eu percebi assim, que é uma demanda de todos nós, minha também, eu li esse livro há muito tempo atrás, eu li só 3 ou 4 volumes, eu não li todos, não vou mentir. Então tem muitas coisas desses comentários que a gente acaba perdendo, e é importante a gente observar a linha de pensamento elaborada. Novamente, eu não vou fazer aqui juízo de é o melhor livro, mas e outras obras? Da mesma forma como a gente não faz juízo se André Luiz é um espírito sensato ou não para fazer as respostas e as contribuições que ele faz, né? Um espírito recém-saído do umbral, ficou 8 anos no umbral e de repente auxilia a chegada da coletânea de André Luiz. É complicado, né? A gente não tem como fazer esse tipo de julgamento. Quem somos nós para julgar alguém? Então, a ideia aqui é para tentar dilatar as ideias, dilatar os conhecimentos, certo? Então não estou fazendo ressalvas no sentido de tentar classificar a obra. Eu não tenho envergadura moral nem intelectual para classificar nenhuma obra. Então eu gosto de ler de tudo, acompanhar de tudo e fica a critério de cada um, né? Absorver o pensamento ali. Então é um espírito que deu uma contribuição significativa para tentar dilatar os pensamentos com relação ao Livro dos Espíritos. Porque é muito difícil você só ler uma pergunta e uma resposta, dependendo do grau seu de conhecimento e do grau seu de espiritualidade, você vai ter uma linha interpretativa diferente. Então, é muito importante para todos nós reconhecermos o quanto que os dogmas religiosos da Terra, teológicos, ainda estão impregnados em nós. Ok? Então, só para fazer um adendo aqui, eu vou pegar, são muitos itens, é impossível tratar esse livro nesse formato que a gente está de reunião, mas vou pegar só aqui na página 22, rapidamente, um comentário rápido, página 22. Então, especificamente sobre o Livro dos Espíritos, pergunta 620, ok? E na pergunta 620, se vocês me permitem aqui, eu vou ter que voltar lá na 620. Deixa eu abrir aqui, eu vou ler aqui, para não ter que sair da tela e abrir outra tela, eu não consigo compartilhar mais de uma tela por vez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui e a gente vai conversando. Só um minutinho, vou carregar aqui pelo celular mesmo. Eu vou ler rapidamente para vocês a pergunta 120, para não sair da tela ali outra marcação que eu já tinha feito. Só peço um minutinho de paciência de vocês. Documentos. Então, vamos lá. Você quer a pergunta 620? 623. Porque se você observar aqui, ele faz alusão aqui em cima, tá vendo? Antes da união,
pergunta 620, Livro dos Espíritos. Tá vendo aqui? Esse LE significa Livro dos Espíritos, ele está fazendo menção em relação à pergunta 620. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rapidamente. 620. Então vamos lá. Ele faz a seguinte pergunta: antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então, olha só o que ele está falando. O grau, por mais que tenhamos escrito em nossa consciência as leis de Deus, ela não está escrita com facilidade de acesso para a gente ler e interpretar. Ok? Então, olha só o que ele fala em relação a esse aspecto. Ele faz um comentário com relação a isso. Antes da união com o corpo, a alma tem mais lucidez das leis naturais do que quando encarnada. No entanto, é justo que observemos, em primeiro lugar, a sua evolução espiritual, ou seja, o seu despertamento para as qualidades da vida. É claro que não podemos generalizar, porquanto existem muitos espíritos encarnados que compreendem as leis de Deus bem mais lucidamente do que muitos dos espíritos fora da carne. Isso, como já dissemos, depende da sua elevação, mas, no comum, a carne esconde os poderes da alma e faz com que ela esqueça o que traz da consciência profunda. Então, deixa eu só pular aqui um trechinho. Cadê? Aqui. Em tudo é necessário saber, pois que ele, o amor, é mais puro. Não vai ter sentido. Deixa eu ler um pouco mais acima. Então, seguindo na sequência. A consciência sempre marca para todos o que não deve ser feito, mas ela é qual um computador divino, que somente aciona quando tocado. Depois do erro é que a consciência acusa. Não há julgamento antes da falta. Esse trabalho pertence à razão. Aí é aqui que a gente tem que começar a prestar atenção. Esse trabalho pertence à razão. A razão de quem? Do próprio reencarnante. Esse trabalho pertence à razão, que deve analisar e escolher o caminho a percorrer. Como já falamos, as leis são para todos do mesmo modo, entre mentes. Cada um as assinala de forma diferente. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Por mais que você acredite que as leis estão escritas na nossa consciência, dependendo do seu grau de perfeição, você tem mais consciência dessas leis ou não. Então, dependendo do tipo de situação que você está experienciando, vivenciando, você vai optar em ignorar certos conceitos. Por exemplo, vamos dar um exemplo, de novo com a retórica de filosofia, né? Vamos dar um exemplo esdrúxulo. Vamos imaginar que você quer confirmar se Deus te castiga ou não, em relação à lei de causa e efeito. Ora, se você sabe que ser egoísta é algo extremamente contrário às leis de Deus, e é realmente contrário à lei de Deus, existe um problema, porque todos nós somos egoístas em gênero, número e grau, diferenciados de um para com o outro. Ué, então como é que funciona essas leis de Deus? Elas funcionam na nossa consciência. Não existe um tribunal externo a nós. Tudo ocorre na nossa consciência. Outro aspecto complexo. Todos nós acreditamos que Deus te deu um perispírito. Isso é uma bobagem gigantesca. É o seu pensamento que gera o perispírito. Deus não te deu nada disso não. Deus não gerou o perispírito da forma que vai estar quando você desencarnar, não. É o seu pensamento que gera o seu perispírito. Agora imagina se você teria condições de desencarnar
mentalmente fazer um movimento para erguer o braço e olhar a sua mão, e você não enxergasse nem braço nem mão, ou seja, sem perispírito, o que aconteceria com a sua habilidade de consciência? Você entraria em choque, em contradição consigo mesmo, inclusive com a sua própria identidade de existência. Isso é só um exemplo, Então, o que ocorre é que tudo está mergulhado na consciência. Então ele comenta: os maus instintos do ser humano agridem seus sentimentos, e nessa fusão de forças é que te destinas a andar. O ambiente da Terra é agressivo, até certa evolução das criaturas. Depois de passar por um determinado grau, já não é preciso mais a violência, que, como podes observar, vai diminuindo seu comando na intimidade da criatura. Estamos nos fins dos tempos maus, não no fim do planeta, ou no fim da vida. Isso é para os falsos profetas. Nada morre, apenas muda de expressão. Mas a mesma vida continua cada vez mais expressiva, compreendendo Deus com mais pureza de sentimentos. Então, a pergunta era: como você vai viver uma filosofia de vida se você tem que compreendê-la cada vez mais profundamente? Só que esse grau de compreensão ele vai evoluir conosco mesmo. Isso é progredir moralmente e intelectualmente. Nós vamos começar a nos perguntar e nos questionarmos a nós mesmos o que é lícito e o que é ilícito. Por exemplo, na própria filosofia, existe um ramo da filosofia de pensamento, né, que questiona o que é bem e o que é mal. De repente, algumas pessoas aqui tiveram contato com isso. Todos já ouviram falar de um grande filósofo chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant, o que ele trouxe de moderno para essa discussão entre bem e mal? É a chamada pergunta kantiana, né? Immanuel Kant é com K e é com I. Immanuel Kant, com K. Então o que acontece? Ele deu a seguinte sugestão, ele pensando nos alfarrapos dele lá de papel, ele deu a seguinte sugestão na evolução do pensamento dele. Olha, se eu quero imaginar se alguma coisa é bom ou ruim, eu vou fazer uma pergunta, que ele ficou conhecido como pergunta kantiana, se todos executassem a mesma coisa que eu estou querendo decidir executar ou não. Vai ser bom ou ruim? Aí alguns exemplos simples. Se eu jogar papel na rua, no chão, é bom ou ruim? É só você imaginar 8 bilhões de pessoas jogando papel na rua. Em apenas alguns minutos é impossível caminhar na rua. Seria uma enxurrada de papel na rua. Seria impossível caminhar. Então, ele tenta atribuir que o seu senso moral é o impacto que gera no coletivo, é o impacto que gera na sociedade. Só que existe um problema grave na pergunta kantiana. Se você é egoísta, admira todo e qualquer pensamento e atividade egoísta e acha que a sociedade só evolui pela atividade egoísta, aí tem um problema. Você vai fazer essa pergunta e vai falar: o egoísmo é muito importante. E ele é bom estar todo na sociedade. Se todos fossem, inclusive, mais egoístas, o que aconteceria? Todos conseguiriam alcançar mais progresso mais rapidamente. Então ele pode criar falsas lógicas e falsos entrosamentos para manter a posição individual no egoísmo. Então, até o ato de fazer essa pergunta kantiana tem um problema. Tem um problema do seu mundo íntimo. Você vai argumentar e criar lógicas e condutas de pensamento para dar o quê? Fundamento à sua escolha. É assim que a gente faz todos os dias. Nós criamos uma série de lógicas para mantermos o nosso condicionamento naquela condição, certo? Então, deixa eu pegar aqui a outra página. Não dá tempo de a gente passar o livro todo. Agora eu vou para 636. Perdoe, não dá tempo de avançar lentamente aqui. Então ele comenta: a lei de Deus é para todas as criaturas. Do mesmo modo que ela atua em uma pessoa primitiva, ela se manifesta em um civilizado. A diferença que se processa é a maturidade. É o uso da inteligência de cada um. Vamos a uma comparação simples, mas que dá para entender as diferenças de atuação da lei nos homens e nas coisas.
O homem primitivo mora ao relento, sujeito às variações do tempo e sofrendo as consequências dessas variações. O civilizado usou da inteligência desenvolvida, fez uma casa, usa eletricidade, fabricou a roupa, consegue alimentos com mais facilidade e ainda fez o carro e usa o avião para rápidas viagens. Mas as leis que regulam tudo são as mesmas para todos. Em rápido entendimento, o que o civilizado gasta para percorrer uma distância de avião em 1 hora, por vezes o primitivo leva mais de 20 dias. Porém, é a mesma distância. Deus não encurtou a distância para o homem dito civilizado. Ele é que descobriu meios para tal. Então, daí pode deduzir-se outras coisas, não fora da lei. A lei é a mesma para todas as criaturas. A diferença que existe é por causa da maturidade da alma, que gastou milhões de anos no sentido de adquirir experiências. Quanto ao mal, é a mesma coisa, depende do conhecimento da alma. Quem já compreendeu que colhe o que planta, certamente que, no momento do plantio, irá escolher suas sementes, e os pensamentos dos espíritos são sementes, que caem na lavoura da mente, de quem semeia e de quem deixa se semear. As responsabilidades são idênticas. Ao conversares com alguém, é justo que analises o que vais falar, para não caíres em tentações. E tu, que deves ouvir, tem cuidado no que vais escutar, para não sofreres as consequências do que ouves de mal. Então, deixa eu ver aqui outra parte que eu queria falar com vocês. Ok. Devemos prestar bem atenção à resposta dada ao Livro dos Espíritos, para daí deduzirmos os meios usados pela natureza na corrigenda aos que erram. Eila, eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Isto, porém, é muito sutil para o pesquisador interessado em aprender os aspectos da lei. Em certas circunstâncias, o selvagem sabe mais que o civilizado, principalmente do que diz respeito aos que dirige a tribo. O seu instinto é tão forte que em sua mente vem às claras o que deve ou não fazer. Se ele teima por orgulho ou por egoísmo, errando o que não deveria errar, é mais punido que o intelectual, conforme as circunstâncias. Só que o punido aqui não é alguém externo que vem punir, não. É a própria consciência dele que se sente culpada e quer se reequilibrar, se reestabelecer. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Neste caso, a semente é a intenção. Pelos sentimentos, a semente tem vida, e o pensamento cria o que deve ser feito e cresce. De sorte que quem semeou é responsável pelo seu plantio, aí então será ele culpado. Ele que semeou desarmonia em seu próprio equilíbrio físico, da alma, a sua estrutura fibrosa da sua alma. Não importa que perispírito você esteja revestido, você vai danificar esse perispírito pelos seus desequilíbrios da sua própria alma. E automaticamente você vai constranger o seu corpo físico a expressar esse desequilíbrio. Como quem fica com raiva, rapidamente, dependendo do tipo de raiva, surgem manchas no corpo físico. Ou seja, 90% de todas as doenças que existem na face da Terra, 90%, é reflexo direto dos sentimentos e dos nossos pensamentos no corpo físico. Não tem nada a ver com provas e expiações. Nada a ver com provas e expiações. Zero. Zero a ver com provas e expiações. Você sente dor porque você está nessa vibração. Você vive a angústia, a raiva, o ódio. E quando você faz isso num corpo físico, a reação natural é uma série de moléstias. Não foi Deus, mas é Deus, me tapeou. Ele me botou num corpo físico que eu percebo o meu desequilíbrio. Ou então, vamos ficar caminhando mais enganados ainda? Compreende? Então a lei de causa e efeito
A lei de causa e efeito, ela se processa nos valores da mente, nos valores da sua forma de pensar, nos valores da alma. Ó, vou fazer uma enquete aqui rapidamente. O tempo tá apertado aqui, né? Faltam 6 minutos. Eu vou mandar outro link agora. Nós vamos para outra sala. Quer ir para outra sala agora? Tem enquete aí. Então tá bom. Aí vamos para outra sala. Então tá bom, vamos lá. Mandei.